Olá pessoal, meu nome é Jorge. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns dos potenciais que a gente tem dentro do Fluig para transformar os processos da sua empresa. Bom, estou compartilhando aqui com vocês a tela do meu computador e eu vou usar como exemplo um processo de solicitação de pagamento que a gente implementou dentro do nosso cliente. Esse processo é bem complexo e mostra ali bastante das possibilidades que a gente possui. Bom, então aqui na tela inicial a gente tem aqui o formulário, né, do processo, onde a gente tem todos os campos que o usuário vai preencher, né? Então aqui alguns exemplos são campos de empresa e filial que a gente pode trazer de dentro do Proteus, por exemplo, que é um RP da TOTS, mesmo proprietária do Fluig. A gente também pode trazer isso de outros sistemas também, né, de outros RPs. Então, para esse caso aqui de filial, a gente traz todas as filiais que estão cadastradas dentro da base de Proteus desse cliente. E a gente pode também filtrar isso daqui. Então, por exemplo, dependendo da empresa que eu selecionar, eu apresento as filiais respectivas a essa empresa. Posso trazer aqui também o cadastro de fornecedores, né? Todos os fornecedores que estão dentro do seu RP, a gente traz para cá, né? E com isso trazer tanto o nome dele, CNPJ, os dados ali bancários para poder ajudar o time de financeiro a realizar o pagamento, né? Cadastro de aprovadores, né? Então, tudo que você tiver de hierarquia de aprovação, então, a gente aqui carregando o formulário, a gente identifica quem que é o usuário e no cadastro desse usuário ter o ID Proteus dele, por exemplo, a gente consegue trazer todos os aprovadores que ele possui na hierarquia para, dependendo de um valor, né, ou dependendo de um fornecedor, direcionar essa aprovação para um gestor em específico. A gente falou de campos, né? Uma outra possibilidade que a gente tem aqui é regras dependendo do valor de um campo. Então, por exemplo, a gente tem aqui tipos de pagamento. Então, dependendo do tipo de pagamento escolhido aqui, por exemplo, fornecedores, o fluxo do processo pode mudar completamente. Por exemplo, se o campo aqui, tipo de pagamento, for fornecedores, envie, por exemplo, para o time de fiscal, ou envie para o time ali de RH. Né? Então você determina ali o fluxo do processo dependendo do valor de um campo. Próximo item aqui são sistemas e jobs externos. Bom, uma possibilidade que a gente tem dentro do Fluig, né, e que a gente tem também nesse processo desse cliente, é que dependendo de informações que são geradas em um sistema externo, por exemplo, esse cliente aqui, os pagamentos de RH são gerados por uma empresa terceirizada. E aí, essa empresa, ela gera um TXT, né, um arquivo TXT com todas as informações de pagamento de FGTS, de folha de pagamento e também de pensão alimentícia, né? Tudo isso gera um arquivo TXT e aí a gente desenvolveu um serviço para que quando esse arquivo TXT caia num ambiente desse cliente aqui, automaticamente a gente já chame a API do Fluig para poder criar uma solicitação de pagamento com todas aquelas informações. E a gente pode ir no nível bem detalhado como desse cliente aqui. Por exemplo, a gente recebe um arquivo, né, com todas as informações de empresa, quem que é o fornecedor, qual que é o produto que será utilizado para esse pagamento, e cada linha desse arquivo pode ser uma solicitação criada dentro do Fluig, e isso é otimizado para que não tenha uma lentidão, né, obtenha melhor performance. O próximo item aqui é envio de dados para sistemas externos. Então, esse processo aqui de solicitação de pagamento, ele é integrado com o Proteus. Então, a proposta do cliente de trazer esse processo para dentro do Fluig, além de interligar várias áreas dentro do processo, é a possibilidade de criar um documento de entrada de uma forma muito mais rápida do que é criado dentro do Proteus, que você tem que trocar ali várias abas, preencher os campos. Trazendo isso para o ambiente web numa página só acaba deixando o processo muito mais ágil. Então, a gente cria a solicitação aqui e depois joga para dentro do Proteus para que tenha um controle muito mais completo. Né? Então, tudo aquilo que é preenchido aqui, a gente integra com o Proteus, né? Passa esses dados para dentro do Proteus e a gente pode fazer diversas validações, então verificar se esse documento de entrada já existe lá dentro do Proteus e aí fazer com que isso não seja integrado, né, para evitar duplicações. Então, tem uma série de possibilidades aqui para integração. E eu dei o exemplo aqui para o Proteus, mas a gente pode se integrar
com diversos outros RPs que aceitem integração de dados. Uma outra possibilidade é aprovações pelo celular. Então, ao invés de um gestor que está em viagem, ali, por exemplo, acessar o computador e tomar uma decisão numa atividade específica, ele pode acessar o aplicativo Approval do Fluig para poder tomar uma decisão. Para que isso funcione, a gente, Novari, faz uma parametrização no processo para que aquela atividade em específica se adeque ao aplicativo Approval para que exiba para o gestor, né, ou para a pessoa que for tomar essa decisão, as principais informações dessa solicitação e não aquele formulário extenso, e aí 2 botões para ele tomar a decisão, se ele aprova ou reprova, e isso vai determinar para onde que segue o fluxo do processo. Então essa é mais uma facilidade que a gente consegue trazer para o processo da sua empresa. Uma outra possibilidade que a gente tem aqui é de atividades em paralelo. Então, por exemplo, dependendo do valor que foi inserido num campo em específico, a gente distribui em atividades paralelas ali no fluxo para que várias pessoas tomem a decisão e quando todas elas movimentarem o processo, a gente une novamente e passa para uma atividade específica. Então, para esse cliente aqui, eles determinaram que nesse ponto do processo, dependendo de um valor, é distribuído para várias áreas. Então, aqui, por exemplo, a contabilidade, o time de RH e tesouraria tomam decisões dentro do processo, preenchem informações nos campos ou na aba de complementos, né? Ou fazem atividades externas ao Fluig, e aí, quando eles concluírem, eles passam essa solicitação para frente, só que aí a solicitação fica presa aqui até que todos eles concluam essas atividades, né? Quando todos eles concluírem, a gente faz um join aqui, né? Une essas atividades e aí passa o processo adiante. E por último, uma outra possibilidade que a gente tem aqui é de receber documentos de um outro sistema ou de um outro ambiente. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Nessa atividade aqui de anexa comprovante, esse cliente ele pediu para a gente para que todos os comprovantes de pagamento dessas solicitações aqui, que são anexadas, né, são trazidas do banco que faz esse pagamento para um ambiente deles, né? Então tem um servidor com pastas e cada uma dessas pastas são referentes a esses comprovantes de pagamento. Para que a gente tenha ali uma cópia de segurança, eles desejaram trazer isso para dentro da solicitação de pagamento referente àquele comprovante. Então o que a gente faz? A gente tem um job de dentro do Fluig, né, um dataset, que de tempos em tempos ele vai lá nesse servidor desse cliente para verificar se já tem lá o comprovante de pagamento referente a essa solicitação de dentro do Fluig. Se já tiver esse comprovante, a gente pega todos eles que estão lá e traz aqui para dentro do Fluig e anexa aqui na aba de anexos da solicitação. Então, esse é mais um controle para o solicitante, para caso, por exemplo, se ocorrer uma não identificação do pagamento por parte do fornecedor, o solicitante consegue vir aqui e verificar se já possui esse comprovante e até enviar para o fornecedor como uma comprovação de que foi feito. Bom, essas são algumas das infinitas possibilidades que a gente pode realizar dentro do Fluig. E se você tiver interesse, é só entrar em contato com a gente para marcarmos uma reunião e apresentarmos todas as possibilidades.